Olá! Neste vídeo, vamos fazer uma análise sobre os desafios para a implantação da DoIMP. Esta implantação traz grandes desafios, os quais abordaremos hoje. Já curte, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Bem-vindos ao nosso espaço de análise. Hoje, a gente mergulha na transição para a Declaração Única de Importação, a DoIMP, que está, redesenhando o comércio exterior brasileiro ao substituir a LI e a DI. A questão que fica, com base nas atualizações mais recentes, é: será que o cronograma faseado de implementação da DoIMP e do Pagamento Centralizado do Comércio Exterior, o PCCE, oferece mesmo a previsibilidade e a robustez que os operadores precisam? Ou, pelo contrário, essa abordagem escalonada por modal, por órgão anuente, por estado, acaba na verdade gerando um emaranhado de complexidades operacionais? Olha, a minha perspectiva é que o plano, apesar de ambicioso, sim, ele é estruturado e demonstra avanços claros. E o meu contraponto vai ser justamente esse, embora exista um plano, a execução faseada e principalmente a prontidão desigual entre os estados e os órgãos criam, sim, na prática, desafios operacionais bem significativos que não podem ser subestimados pelos importadores e exportadores, Datas. Iniciamos com força nos modais marítimo e aéreo agora em novembro e dezembro de 2025. Integramos anuentes importantes, como o Inmetro e o Exército DFPC, ali no começo de 2026. E culminamos em dezembro de 2026 com o modal terrestre e regimes especiais, tipo Zona Franca de Manaus. O chamado ligamento de órgãos cruciais como Anvisa e DFPC está avançando sim, com etapas definidas para diferentes categorias de produtos. E na frente do ICMS, o PCCE já opera de forma totalmente automatizada em estados relevantes como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Isso prova a viabilidade do modelo. Isso é progresso tangível. Olhando por outro ângulo, essa riqueza de detalhes é precisamente onde mora a complexidade, A gente tem prazos diferentes para cada modal, marítimo e aéreo largando na frente, o terrestre só lá no final de 2026. Regimes específicos como drawback suspensão ou repetro entram em fases distintas. Até dentro de um mesmo anuente, como você mencionou, o DFPC, existem faixas com cronogramas próprios, e a questão do PCCE para mim é central. Enquanto alguns estados avançam, São Paulo, que responde por, uns 80% do volume de importações, só vai ter automação completa prevista para fevereiro de 2026. E o Rio, ainda em testes parciais. Isso obriga o operador a uma ginástica constante com checklist, sabe? Tipo, meu modal está ativo? Meu regime? Todos os meus anuentes estão ligados? Quais são as impossibilidades atuais que me afetam? E as regras de ICMS na UF de desembaraço? A carga de diligência é imensa e parece contrariar o próprio objetivo de simplificar. O escalonamento da Anvisa por tipo de produto, por exemplo, é outro ponto que gera incerteza no dia a dia. Entendo a percepção de complexidade, mas eu vejo o cronograma detalhado como um mapa que oferece sim a previsibilidade essencial para as empresas se planejarem. As fases permitem uma adaptação gradual, setor por setor, evitando o choque de uma mudança radical e única. É um processo gerenciado, não uma ruptura abrupta que poderia, talvez, paralisar o sistema. Mas essa previsibilidade teórica se choca um pouco com a realidade operacional, O importador precisa, a cada operação, verificar se aquele produto específico, naquele regime, via aquele modal, com aqueles anuentes, já está contemplado. Veja os ajustes no RECOF que variam por estado, ou as fases diferentes para produtos controlados pelo Inmetro, IBAMA, MAPA. Não dá para ignorar a coluna impossibilidades lá no cronograma oficial, que adia a entrada de operações importantes. Como a gente pode chamar isso de simplificação na prática quando a verificação prévia se torna tão granular e constante? É uma carga extra, Tratando da integração do ICMS via PCCE, os avanços são significativos. Estados-chave já automatizaram, como eu disse. E mesmo São Paulo, com data futura para automação total, já permite o pagamento integral via PCCE e a maior parte das exonerações desde meados de 2025.
o que já cobre um volume bem expressivo de operações. Isso indica uma trajetória clara e um compromisso com a integração, me parece. Eu vejo o copo meio vazio aqui, sinceramente. A falta de automação universal agora força muitas empresas a manterem processos paralelos, manuais ou híbridos, dependendo de onde a mercadoria vai se desembaraçada. O fato de São Paulo, que é o gigante do comércio exterior brasileiro, estar com soluções parciais até fevereiro de 2026 é um gargalo que impacta a maioria dos operadores e, na minha visão, mina um pouco o conceito de portal único neste momento tão crucial da transição. Em relação ao ligamento dos anuentes, órgãos essenciais como Anvisa e DFPC estão sendo integrados. A faixa vermelha do DFPC, por exemplo, já migrou para o controle via LPCO dentro da DUIMP em novembro de 2025. Produtos da Anvisa, como medicamentos e dispositivos médicos, seguiram cronogramas claros para a integração no mesmo período. São passos concretos na centralização. Sim, estão sendo integrados, mas a palavra-chave é escalonada. Isso significa que, antes de registrar uma DUIMP, o operador tem a tarefa adicional de confirmar se todos os anuentes daquela importação específica já estão ligados. Se um único anuente ainda não estiver, a operação inteira precisa voltar para o sistema antigo de lead. Como o próprio material orientativo sugere, é preciso confirmar se há um ou múltiplos anuentes e se todos estão prontos. Adicionar essa camada de verificação prévia que pode forçar um retorno ao sistema legado, como que isso simplifica o fluxo no dia a dia do operador? Me parece um passo atrás, temporário, mas um passo atrás. Bom, para concluir, eu reafirmo minha visão. A transição para a DUIMP, embora inerentemente complexa, ela segue um plano estruturado e público. Os marcos são claros e o progresso na integração de sistemas como o PCSE e no ligamento de anuentes demonstram avanço firme, em direção à modernização e, no fim das contas, à eficiência do comércio exterior. E eu reitero meu ponto. Apesar da meta de modernização ser louvável e necessária, a abordagem faseada atual, e especialmente essa integração desigual do ICMS entre os estados e a prontidão escalonada dos anuentes, impõe desafios operacionais muito reais. Os importadores precisam navegar este cenário com atenção redobrada a detalhes de data, local, produto, regime, o que demanda um esforço considerável e pode, sim, temporariamente aumentar a complexidade percebida. Fica evidente que estamos no meio de uma transformação contínua, né? Acompanhar as atualizações oficiais é, hoje, mais do que nunca, essencial. Exatamente, as perspectivas que a gente trouxe hoje ilustram bem as múltiplas facetas de uma mudança sistêmica dessa magnitude. A reflexão sobre a prontidão e os desafios inerentes a essa jornada, bom, essa fica para quem nos acompanha.